Muito bom dia, nação. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Quero trazer para vocês aqui já logo cedo as notícias do Mengão para vocês. E antes de mais nada, já chega deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão aqui do nosso canal. Então vamos para as notícias de hoje. O Flamengo está se preparando para a temporada 2023 e o Vitor Pereira tem sido o nome cogitado aí, sido falado, por toda a imprensa esportiva e principalmente pela imprensa paulista, pelo fato de que ele deixou o Corinthians e foi para o Flamengo. E ele já está projetando a temporada do Flamengo 2023 e tem possíveis reforços. E um detalhe importante que a gente descobriu aqui foi que um jornal francês falou o seguinte, que o jogador Gerson, que o Flamengo estava negociando com ele, e aconteceu aquele caso do Landim falar que desistiu da contratação do Gerson. O jornal francês publicou o seguinte: o Gerson está por detalhes para voltar ao Flamengo em 2023. Isso afirmou o jornal francês. Então nós vamos ficar de olho no decorrer desses dias, porque provavelmente vai acontecer alguma reviravolta no caso do Gerson. Vai acontecer alguma reviravolta e provavelmente ele deve ser o primeiro reforço para a temporada 2023. Então a gente vai analisar e vamos trazer para vocês. Agora é logo cedo, são praticamente 5h30 da manhã, mas a gente vai trazer notícias para vocês aqui assim que a gente tiver, tá certo, nação? Então vamos pro vídeo de hoje. Antes do vídeo, quero apresentar para você uma novidade, para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo referente a essa oportunidade que pode levar você já a fazer uma renda extra nesse final de ano, de R$3.000 a R$5.000. Então clica, confere, não é fraude, não é golpe, e aproveita essa oportunidade enquanto tiver tempo, tá certo, nação? Vamos pro vídeo de hoje. Créditos canal ESPN Brasil e canal SBT Esportes, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Mengão. Para falar de futebol brasileiro, o perfil de Vitor Pereira é o ideal para o Flamengo? Cícero Melo chega com as informações do Rubro Negro. Olá, fã de esportes. O elenco do Flamengo está de férias e a reapresentação do grupo está marcada somente para o próximo dia 26 de dezembro. E com os jogadores em férias, no Flamengo só se fala na contratação e na chegada do novo técnico, o português Vitor Pereira, que estava na equipe do Corinthians. Alguns jogadores do Flamengo entraram em contato com colegas do Corinthians e estão muito preocupados, estão em estado de alerta com o que ouviram dos seus companheiros corintianos. Jogadores do Flamengo, nesta conversa, souberam que ele faz muitas críticas aos jogadores, expondo o estado físico, jogadores que não estão se dedicando, ao invés de discutir esses assuntos em particular no vestiário com os atletas. Como eles gostam muito de Dorival Júnior, que não teve seu contrato renovado com o Flamengo. Inclusive, muitos jogadores rubro-negros, nas suas mídias sociais, se despediram do treinador, desejaram a ele muito sucesso. Tem aí um grau de simpatia e de respeito, além de amizade, pelo antigo treinador do Flamengo. Vamos aguardar. Quando o técnico Vitor Pereira for apresentado, tudo isso vai ser ventilado, falado com a imprensa. O Flamengo já comunicou que houve um acerto com seu novo treinador, mas que por uma questão jurídica e até de ética, ainda não assinou o contrato, o que só pode ocorrer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, já que Vitor Pereira ainda tem um contrato em vigor com o Corinthians até o dia 31 deste mês de dezembro. Por outro lado, se os rubro-negros estão num estado de alerta na questão de relacionamento, como vai ser com o Vitor Pereira, alguns jogadores gostam do estilo de jogo do novo treinador, que tem por hábito pressionar o adversário no campo de defesa e evitar o espaçamento das linhas, jeito que ele atuava com o Corinthians, que também tem sido o hábito dos treinadores que passaram pelo Flamengo. Elton, queria começar contigo no Sport Center recentemente com o Praz. Eu perguntei sobre se a história do Vitor Pereira, a saída conturbada do Corinthians, chegava de alguma forma a um vestiário dos comandados, não dos corintianos, dos rubro-negros, que vão receber o Vitor Pereira. Ele falou que sim, uma coisa que ele falou também é que os jogadores trocam mensagens. Clamel, como é que é? Qual é a desse cara? O perfil sincerão do Vitor Pereira em um vestiário como o do Flamengo, como é que você acha que vai ser? Bom, primeiro eu acho que é característica do técnico português se adaptar ao ambiente.
O Vitor Pereira, nessa temporada, né, na temporada de 2022, ele chegou ao Corinthians com um elenco diferente do que ele gosta de ter como proposta de jogo, como ideia de jogo. Então ele conseguiu se adaptar. Teve alguns problemas para que alguns jogadores se adaptassem e conseguissem encaixar o jogo. Foi assim com o Roger Guedes, foi assim com o William, foi assim com o Renato Augusto. Depois o time conseguiu engrenar na reta final. Eu acho que ele indo para o Flamengo, encontrando um elenco melhor, ele vai, claro, se adaptar ao perfil de elenco que ele tem, e ele só vai ganhar esse elenco e o elenco comprar a ideia dele se os resultados vierem. Isso aconteceu com o Paulo Souza, isso aconteceu com o Domenech Torrent. Foram dois técnicos que foram para o Flamengo tentando colocar suas ideias, e o grupo não conseguiu assimilar e eles caíram precocemente. O Vitor Pereira tem essa lição desses técnicos e tem a sua própria lição como um técnico no futebol brasileiro. Muitos treinadores portugueses falam que essa questão da adaptabilidade ao ambiente é uma característica fundamental do técnico português. Ele conseguiu provar isso no Corinthians, ele fugiu de suas características. Vai ter que provar isso no Flamengo também, porque o desafio é tão grande quanto. Porque no Corinthians ele tinha um elenco limitado e tinha que dar resultado. O Flamengo ele tem um ótimo elenco que pode dar resultado até com técnicos que não são de grife. Mas o grupo precisa comprar a ideia. E aí eu acho que isso independe do treinador. É isso, o Antero, eu queria ouvi-lo também sobre a característica do Vitor Pereira, as características dos jogadores do Flamengo. A gente viu como o Gabigol se doou na passagem do Dorival, até pela gratidão, pela história que eles tinham desde a época do Santos. Você vê... Eu não vou falar se você vê problema, porque ele nem chegou, mas você, olhando esse cenário de comportamento, você acha que é ali um território espinhoso que vai ter que ter comprometimento dos dois lados? Olha, Felipe, o tom, né, das informações do Cícero é preocupante. E a gente sabe que jogadores realmente trocam mensagens, como nós, Felipe, nós, no nosso meio, trocamos mensagens a respeito de chefias, de situação, de jornais, revistas, sites e emissoras de TV. Isso é normal em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer ramo de atividade. Então, sem olhar o lado tático, estratégico do Vitor, vamos pelo lado até pessoal. E eu gosto, às vezes, de contar historinhas aqui, né, já que esse horário permite. Eu tive muitos anos atrás lá no Estadão, quando eu trabalhava lá no esporte, trabalhei durante décadas, uma mudança de chefia. O chefe que veio, a gente falou, pô, mas qual é desse cara? Ele tem fama de ser meio duro, não sei das quantas. Veio, se adaptou, foi o melhor chefe que eu tive na minha carreira. E talvez isso possa ocorrer também com muitos jogadores do Flamengo, que estão com o pé atrás. E com razão. Vitor Pereira, com razão. A forma como saiu do Corinthians, né, deixou corintianos, são paulinos, palmeirenses, vascaínos, até também rubro-negros, assim, um pouco desconfiados. Era um problema familiar grave, não podia nem deslocar a família de lá para cá, e de repente tudo mudou. Já falamos bastante a respeito disso, não houve transparência por parte do treinador. E isso ficou claro ontem, ouvindo o presidente do Corinthians falar. Mandou considerações duras a respeito de seu ex-treinador. Bom, o que ele tem de fazer? Cabe a ele ser inteligente, sensível, sensato, de mostrar para os seus jogadores no dia a dia, aquele dia a dia que a gente não vê, porque a gente vê são imagens da TV oficial, uma outra gravaçãozinha de minutos iniciais de treinamentos, mas mostrar na convivência com o seu grupo de que ele é confiável do ponto de vista pessoal e muito confiável do ponto de vista profissional. É isso que vai resolver. Se ele tiver claridade, se ele tiver transparência, sinceridade no tratamento com o seu grupo, seja nas críticas, seja também nos elogios, na forma como vai preparar esses jogadores, aí ele consegue levar adiante seu projeto. Caso contrário, caso falhe em algum desses aspectos, meu amigo, aí não tem vida longa. Então, sem preconceito com ele, eu digo que deixou uma imagem ruim, isso é um consenso, ao sair do Corinthians da forma como ocorreu. Porém, não sejamos preconceituosos.
que não haja prevenção contra ele. Aguardemos para ver como será essa experiência no Flamengo. Eu espero que seja bem sucedida, até mais bem sucedida do que a do Corinthians, em campo, embora o time tenha chegado até uma decisão, e no vestiário. Esse é o segredo. Se ele falhar no vestiário, sobretudo no vestiário, aí já é. Seguinte, né? Vitor Pereira, cara. Né? E o engraçado é o meme que tá rolando agora, né? Qual é o meme? A gente gosta de meme. A sogra do Vitor Pereira, pelo menos eu vi antes de entrar no ar aqui, abraçando o Gabigol. Ah, eu te adoro, Gabigol, coisa e tal. Mas não é a sogra dele, é uma senhora e tal, né? Enfim, cara, é torcer pra dar certo. Eu falei isso aqui ontem. Tem muito pouco tempo o Vitor Pereira pra mostrar resultado, senão a pressão vem. Trabalhar no Flamengo é isso. Ele tá com o melhor elenco do futebol sul-americano nas mãos, ainda com investimento, jogadores que estão pra chegar, principalmente pro Mundial. Tem que fazer frente ao Real Madrid. É a primeira coisa. Não pode ser esculachado pelo Real Madrid na final do Mundial. Ter a obrigação da vitória, não tem. Não pode ser esculachado. Qual o nível que você encontra aí o Flamengo? Ou não pode ser esculachado ou vai ganhar? Então, o Real Madrid é favorito, né? Quem Sem pensa sombra diferente disso é, né, desculpa dizer, igual torcer pra Argentina. Exatamente, mas o Flamengo pode vencer o jogo? Pode, como pode vencer o Liverpool, que era um grande Liverpool, por exemplo, né? E não venceu, pô, chute do Lincoln poderia ter entrado e o jogo ia pros pênaltis. O que vale ressaltar também, Cantarelli, que os europeus eles não dão tanto valor assim ao Mundial. Para eles será apenas mais um jogo. Sim. Para o flamenguista, não. Para o torcedor do Flamengo, não. É uma final de Mundial. Eu também concordo com você, Vini, mas eu até ia torcer pro Flamengo. Porque, né, meu amigo é Flamengo. Mas eu vou torcer pro Real Madrid, porque o Vinícius Júnior, eu tinha que agradecer de poder estar vendo ele jogar, o Rodrigo, né, aquela igual o Messi na Copa, aquela coisa que você tá encantado. Eu não vou cair nisso aqui. Aí eu vou torcer pro Real Madrid. Inclusive, fica a pergunta, será que o Vinícius Júnior comemoraria um gol? Será? Que ele... Tá aí. Eu acho que não, tá? Eu também acho que não. Eu acho que ele não comemoraria. O respeito que ele tem pelo Flamengo, eu acho que ele não comemoraria. Mas também, se comemorar, também não vejo problema, não. Não sou aquele torcedor, nossa, comemorou. Ele tá defendendo a camisa do Real. Mas ele é bem o perfil de que vai... O Flamengo deu mole, né? Era pra botar uma cláusula, não pode jogar contra o Flamengo. Imagina, Vene. Você foi esperto mesmo. Agora, do lado de cá, eu vou falar uma parada, tem muita gente que discorda, né? Porque a galera acha que na seleção brasileira só podem atuar jogadores que atuam na Europa. Se a gente for observar as seleções que estão lá agora na reta final, não é muito assim, né? A Croácia tinha vários jogadores que atuavam no Dinamo de Zagreb, o goleiro, por exemplo. Agora, teve um jogador que fez falta para a seleção brasileira, principalmente para uma alternativa, num segundo tempo, numa prorrogação. E esse jogador se chama Gabriel Barbosa, o Gabigol. Cara, eu torço muito para ele decidir um Mundial. Que o Gabigol tem 2 dos gols mais pesados da história do Flamengo. Para mim, hoje, o Gabigol já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Acho que ele tá atrás do Zico. Eu acredito que sim. E, cara, se ele faz um gol de decisão de Mundial, aí é um negócio assim que ele vai entrar num patamar gigantesco. Óbvio. O Zico, pra mim, não dá pra ultrapassar. Eu entendo o que você tá falando, mas eu preciso ser coerente. Se antes da Copa eu defendi o Tite dizendo que ele fez certo ao não levar o Gabigol, eu não vou ser engenheiro de obra pronta e dizer agora que ele deveria ter levado. Não, mas eu acho que ele não deveria ter levado também. Eu levaria. Mas se levasse, não é um problema também. Entendeu? Eu acho que, assim, respeito o Tite nesse caso. Eu também não levaria o Gabigol. Mas concordo que ele é o segundo maior ídolo. Porque ele vinha fazendo no Flamengo... que ele não estava mais como um 9, né, como o Pedro. E isso a seleção já não precisava desse perfil. E das poucas vezes que ele foi para a seleção, eu digo as poucas minutagens, porque ele até foi algumas vezes, mas o Tite usou pouco. Ele não foi, assim, excepcional. Não teve tanta oportunidade, mas a seleção brasileira, como um trem em movimento com o vagão aberto, tem que pular lá dentro certinho. Tem que aproveitar, mesmo que poucas. Então, eu acho que, pelo que ele exibiu na seleção, ele não mereceria. Mas o Everton, por exemplo, que mesmo não indo bem no Flamengo na época do Paulo Souza, que o sapo não estava voando, ele ia na seleção e arrebentava. Então, eu também acho que ele não deveria ir para a Copa. Mas, em relação à final do Mundial... Imagina, Vene, você concorda com o Cantarelli em relação ao Gabigol fazendo um gol na final do Mundial, mesmo que não tenha o título, faz um gol. Você acha que ele já fica bem distante dos demais, assim, em questão de... Não, eu já considero o Gabigol o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Se ele fizer o gol de título no Mundial, ele vai se igualar ao Zico? Não, para mim o Zico vai ser sempre o número 1. Zico é o Deus ali.
Não tem jeito, acho que o Zico vai ser sempre o número 1 e o Gabigol já é o segundo. Ele transcendeu o Zico. E a gente só vai ter noção do que o Gabigol está fazendo e o que fez com a camisa do Flamengo Quando ele parar. de jogar. Como bom brasileiro, né, gente? Posso falar só sobre o Zico? O que acontece? O Zico, ele é um jogador que ele mudou a história do clube. Se existe o Gabigol hoje, se existe esse poderio financeiro do Flamengo, se existe o tamanho da torcida, se existem as vitórias do Flamengo, o Zico é um cara que existe um Flamengo antes dele e depois dele. Então isso é inigualável. O Gabigol não muda a história do Flamengo. Ele é um jogador que ele entra para a história num lugar muito importante. O Zico, para mim, sempre vai ser inigualável no Flamengo. Mas o Gabigol hoje já é o segundo maior ídolo. E se fizer, né, um gol do Mundial, eu acho que vira indiscutivelmente o segundo maior ídolo. É algo muito pessoal também, né? Ídolo, pra mim, pode ser uma pessoa e para outra pessoa, pro outro torcedor. Mas alguns são incontestáveis. Que é o caso do Zico. Vamos falar agora há pouco, o presidente do Corinthians, do Ilho, falou sobre Vitor Pereira com muita polêmica. Olha só. Muito claro, o Corinthians fez todos os esforços para que o Vitor continuasse. O Corinthians ofereceu um contrato muito bom, até um pouco melhor do que ele tinha. Outro dia, até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora, o cara que... Eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso. Corinthians é muito maior que todos nós. E o Corinthians segue sua vida, como sempre seguiu. É o famoso xiii! Daqui a pouco vai ter o xaropinho aqui, que aqui no SBT, quando tem negócio de briga, é o xaropinho. Daqui a pouco tem também uma pergunta polêmica para Venê Luiz. Antes disso, eu tenho um recado para quem torce para pergunta pro Venê Luiz. Põe na tela aí. O pastor Marcos falou o seguinte: Fernandinha, pergunta ao Venê se ele conhece algum argentino que torce pelo Brasil em Buenos Aires. Posso dizer? Essa é a pergunta. Não existe um argentino que torce pro Brasil, que torce pro Pelé, que torce pro Neymar, que torce pro Ronaldinho Gaúcho, que torce pro Fernando. Porque eu não tenho só Maradona, eu tenho um monte. Vamos lá, eu vou responder aqui. Eu sou uma pessoa que eu me considero como personalidade. Não é eu vou dar um exemplo. Não é porque o Cantarelli torce contra mim que eu vou acordar todo dia e vou torcer contra o Cantarelli. Eu sou um cara super tranquilo em relação a isso. O argentino, ele torce contra a seleção brasileira. Amigo, deixa eles torcerem. Deixa eles torcerem. Se o Brasil fizer o trabalho correto, de maneira correta, se o Tite fizesse algo correto, o Brasil estaria na Copa do Mundo. Não seria a torcida da Argentina que iria tirar a seleção brasileira. Então, eu sigo bem tranquilo em relação a isso. Tenho personalidade de dizer, não é porque o torcedor argentino torce contra o Brasil que eu vou ligar a TV e vou ficar secando. Pelo contrário, eu torço pelo bom futebol. E Messi, obrigado mais uma vez pelo que você fez ontem. É isso. Vou mandar o troféu pro Messi. Big Boy está sentindo. Big Boy. Aí, vocês estão me fazendo torcer pra Argentina, hein? Para com isso! Olha lá, hein? O cabelo tá legal. Se você tava de olho nas redes sociais, você com certeza viu o tchá-tchá-tchá que rolou com uma página de alguns jogadores do Flamengo. A sua foi invadida também, Venê? Não. As contas do Diego Ribas, do Everton Ribeiro e do Rodinei, que inclusive já tá fora aí do Flamengo, foram hackeadas. O episódio foi notado depois de publicações onde supostamente os próprios jogadores afirmavam que estavam jogando, sabe onde? No Vasco. E além disso, tinha até pedido de demissão. Todas as contas foram recuperadas, né, Venê? Antes de mais nada, eu quero dizer que não fui eu que hackeei a conta do Diego, tá? Sabe por quê, meu amigo? Pô, cara, na hora eu pensei assim. Jamais, até porque eu já passei por isso, vou te falar, perrengue, tá? Dá um medo danado, você nunca mais tem a conta de volta. Mas aí, os três tiveram a conta de volta logo no mesmo dia, e pelo que me parece, foi o mesmo grupo de hacker que fez isso com os três, né? Então, o Diego até brincou depois, podem roubar minha senha, mas o meu coração será sempre do Flamengo. É muito ruim. É muito ruim isso aí. É sempre uma barra passar por isso. Nossa aí, Senhora. Ficou num tom de brincadeira, porque aparentemente eram vascaínos, né? Porque ficavam... Sim. Aparentemente, poderia também só estar usando o rival. Mas, enfim, alguém que estava usando o Vasco, aí fica aquela coisa de rivalidade do futebol, fica engraçadinho, mas não é legal. É desesperador. No meu caso foi um turco, sabia? Aí me pediu Bitcoin pra devolver a conta. Caraca, E mano, olha, desespero. hoje tem... Cadê a pergunta para Venê Casagrande? Põe na tela aí a pergunta. Lembra, Dona Carmen? Tá tudo sob controle, tá, Dona Carmen?
Pode ficar tranquila. Urubu Rei pergunta também se ele torceria pro Vasco se o Messi jogasse lá e o Vasco jogasse bonito. Olha só. Isso aí é pergunta bem tranquila. Não precisa o Messi estar no Vasco. Por exemplo, eu torci pro Vasco contra o Ituano, porque eu queria que o Vasco subisse pra Série A. É uma pergunta muito simples, gente. Eu penso no futebol carioca, ainda mais participando de um programa como esse que fala de futebol carioca. Por que eu vou torcer pro Vasco ficar na Série B? O que eu ia ganhar com isso? Vou tirar o Ituano do jogo, tá? Eu vou colocar na final da Libertadores o Vasco e o Flamengo. O Flamengo com um time bem inferior. Pô, esquece. Nem termina. Sabe? 2003, aquela correria pra ganhar. Sim. E o Vasco com o Messi. Não. Ué, se você por que botasse não? o Cristiano Ronaldo, você talvez mexeria com o meu coração, mas mesmo assim não ia mexer. Eu não sou fã do Messi assim não, gente. Não tenho PhD, igual o Pedrosa gosta de dizer. O que a gente faz com ele? Eu sou torcedor do Flamengo. Se fosse Flamengo e Vasco, obviamente Flamengo. Mas eu sou da seleção brasileira e eu não gosto da Argentina, Cantarelli. Mas tem uma coisa assim, e isso eu falei aqui, os torcedores argentinos hoje têm uma identificação maior com a seleção do que os torcedores brasileiros. Isso é algo que a gente tem que identificar o porquê. Né? Porque a identificação é óbvio que ela diminuiu Mas eu acho ao que longo aí dos também anos. é um traço cultural. Isso começa aí é com o a gente. reflexo do povo. O argentino é assim, é o jeito dele com a seleção. Tanto que o maior ídolo deles, que é o Maradona, é como se fosse um Deus. Pra gente, o Pelé é o rei. Então é isso daí, nação. Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, a sua opinião é muito importante pra gente. Escreva nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.